A Procuradoria-Geral da República realiza uma força-tarefa neste mês de janeiro para concluir o inquérito da Polícia Federal que apontou uma suposta tentativa de golpe de Estado envolvendo Jair Bolsonaro e outras 39 pessoas indiciadas no final do ano passado. O objetivo da PGR é enviar a manifestação ao STF até fevereiro, denunciando os envolvidos ou pedindo o arquivamento do caso. Paulo Gonet, inclusive, suspendeu o recesso e o de outros procuradores para estudar a investigação da Polícia Federal. Rodrigo Constantino, hoje conosco, nesta quinta-feira. Seja muito bem-vindo. Consta, PGR, Paulo Gonet resolveu suspender aí o recesso neste começo de 2025 para se debruçar sobre aquele relatório de quase 900 páginas da Polícia Federal. Vale lembrar que caso Paulo Gonet e os demais procuradores decidam pela denúncia dos envolvidos, o caso vai ser remetido para o ministro Alexandre de Moraes. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Boa noite, Carlos, Silvio, toda a nossa querida e qualificada audiência. Pois é, para perseguir Jair Bolsonaro e a direita em geral, vale a pena até cortar o recesso e trabalhar, né? Tudo isso é com base em premissas falsas, numa narrativa que foi criada. E o tamanho da falsidade ficou um tanto aparente nesse aniversário do 8 de janeiro, em que o governo resolveu fazer um teatro e tinha lá meia dúzia de gatos pingados. Ninguém acredita nessa farsa. Eis a verdade. Bolsonaro esperou sair do governo para programar um golpe, se calou durante vários meses, foi para o exterior, tudo isso porque ele queria dar um golpe usando como instrumento donas de casa, trabalhadoras, cabeleireira que tinham como arma batom ou então bolinha de gude, estilingue, bíblia e bandeira do Brasil. Ninguém leva a sério essa farsa dessa narrativa do golpe que não aconteceu, que não existiu, e talvez por falta de táxi, né? Então, tudo isso é ridículo, mas a gente sabe exatamente qual é o intuito desse sistema que está todo unido perseguindo a direita. Nós temos uma palhinha do que eles realmente pretendem, é o que está acontecendo na Venezuela, que também, por conta de um teatro, Lula fingiu um certo distanciamento, mas na prática mandou embaixadora para a posse do ditador Maduro, que continua no poder por conta de uma fraude, e o PT, que não faz nada sem o Lula aprovar, reconheceu a eleição como legítima por meio do Foro de São Paulo. Agora, nós vamos falar disso, a líder da oposição, a Corina Machado, foi sequestrada. Essa é a palavra certa, não foi presa pelo regime de Maduro, foi sequestrada, né? É exatamente isso que eles querem fazer com todos aqueles que oferecem algum tipo de oposição, de resistência política, democrática ao projeto tirânico e totalitário de poder que eles representam. Mas eles se dizem amantes da democracia porque amam até mais do que as próprias esposas, né? É a amante que visita na prisão, talvez, os bandidos que querem, na prática, usurpar a democracia do povo. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, a tendência é que se essa denúncia chegue aí à mesa do ministro Alexandre de Moraes, ele leve o caso para julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é presidido pelo ministro Cristiano Zanin e composta também, além, claro, de Alexandre de Moraes, pelos ministros Luiz Fux, Flávio Dino e também pela Carmen Lúcia. A gente vai ter que aguardar e, em princípio, o Paulo Gonet deve finalizar aí a análise desse relatório até o final do mês. Boa noite, Silvio. Paula, boa noite, querida. Meus parceiros Carlos Cauti, Rodrigo Constantino, boa noite para você que nos acompanha. Resolveram cancelar as férias para analisar relatórios da Polícia Federal, investigações que estão em curso há tanto tempo. Por que a pressa? Essa é a pergunta que fica e a pergunta que deve ser feita. Por que tanta pressa? Será que há algo que possa embasar uma negativa do ministro Alexandre de Moraes para devolver o passaporte que foi arrancado do presidente Jair Bolsonaro para que ele vá à posse de Donald Trump? Pergunta 1. Segunda pergunta, será que é para que uma ação penal corra no ano de 2025, paralelamente a um novo vento que sopra da América, um vento de luta pela liberdade, depois da declaração de Mark Zuckerberg, o dono da Meta, leia-se Facebook, Instagram e WhatsApp,
ele se junta de alguma forma ao Elon Musk do X-Twitter. Será que os Estados Unidos deram um recado e a Procuradoria-Geral da República, que na gestão Paulo Gonet, ex-sócio de Gilmar Mendes, decano da corte, hoje age nos conformes, age de acordo com as vontades do Supremo Tribunal Federal e não como figura acusatória? Porque o sistema penal brasileiro ele é majoritariamente, basicamente, acusatório, mas não é assim que tem funcionado. A Procuradoria, quando Paulo Gonet não era o chefe do Ministério Público, ela era a última a ser ouvida. Às vezes sequer era consultada por decisões que partiam do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, um campeão em inquéritos abertos em toda a história do Supremo. Nunca um ministro do Supremo Tribunal Federal teve 21 inquéritos e agora sabemos que 15 deles tratam do 8 de janeiro. Fiz esse preâmbulo, Paula, para fazer algumas perguntas. O que será que virá dessa apuração do Ministério Público sobre a farsa do golpe do 8 de janeiro? Porque o Brasil já entendeu. Tanto que ninguém foi naquela celebração do 8 de janeiro de Lula e seus amigos do STF. A Praça dos Três Poderes estava vazia, as imagens falam por si só. Aliás, os chefes dos poderes não compareceram para não passar vergonha. O Arthur Lira não foi, presidente da Câmara. O Rodrigo Pacheco, embora seja um dos consorciados, alguém que agiu como funcionário do consórcio de poder, não apareceu. Nem Luiz Roberto Barroso foi. Mandou um bilhete que o seu o seu vice, Edson Fachin, leu ali. Um bilhete bem breve. A pergunta que fica é o que virá deste relatório, Paula? Será que vão concluir que naquelas 900 páginas a Polícia Federal, a mando de Alexandre de Moraes, não conseguiu identificar quem teria dado a ordem para um golpe de Estado no Brasil? Quem seria beneficiado com isso? Ou quem teve a hollywoodiana ideia, porque a Netflix seguramente não compraria a ideia de dar um golpe de Estado com um agente amalucado que perdeu um táxi? Será que alguém daria um golpe de Estado de táxi? Será que alguém usaria a super máquina de um Fiat Palio antigo para sequestrar alguém e fugir para Goiânia? Enforcar uma autoridade em praça pública no Brasil como se estivéssemos nos países mais bárbaros do Oriente Médio? Será que alguém realmente levaria a sério um plano para envenenar Lula e, vejam vocês, Geraldo Alckmin? Quem pensaria em envenenar Geraldo Alckmin? Essa é uma pergunta que a gente repete aqui com frequência. Esse é o golpe. E os kids pretos? Eu imagino que, a essa altura, o Mossad, o maior serviço secreto do planeta, que luta contra terroristas de verdade, que sabe bem o que é a pólvora, eles talvez estejam prestando atenção nos kids pretos, nessa força secreta que existe. Onde é que está aquartelada? Cadê alguém tem foto da movimentação de um tanque? Um helicóptero? De onde saltariam os paraquedistas? Eu estou repetindo comentários já feitos, porque é importante. Quem sabe o Paulo Gonet, chefe do Ministério Público, o Parquet, quem sabe ele nos ouça.